E aí pessoal, beleza? Vim ensinar vocês algo muito importante no mundo da programação. É tão importante quanto saber realmente programar. Mas André, o que seria realmente isso? Seria a lógica. Sim, a lógica é tão importante quanto saber programar. Porque com a lógica te ensina a tomar decisões com um pouco mais de razão. Como assim? Espera o vídeo acabar que você vai ter essa resposta você mesmo. Vamos lá. O que é lógica? O que é lógica de programação? O que é algoritmo? E o que é o preciso para aprender a lógica? Vamos lá. O que é lógica? A lógica parte da filosofia que trata das formas do pensamento em geral e das operações intelectuais que visam se determinada coisa é verdadeira ou falso. E André, o que seriam as formas de pensamento? Seria a dedução, a indução, a dedução, a hipótese, a inferência, essas coisas. E o que isso tem a ver com lógica de programação? A lógica de programação é a técnica de desenvolver sequências lógicas para atingir um determinado objetivo. Essas sequências lógicas são adaptadas para a linguagem de computador. Então, o que é preciso eu saber até aqui desses dois pontos? Vou precisar saber um pouco de como transcrever a minha lógica para a lógica do computador. Como é que eu vou fazer isso? Isso depende muito da linguagem que você utiliza, mas a lógica é exatamente a mesma. Por exemplo, como é que eu vou pegar um ônibus aqui no Brasil? Um exemplo, digamos que o Brasil é uma linguagem de programação, certo? E como é que eu faria para pegar um ônibus? Seria eu indo para a parada de ônibus e esperando um ônibus. Como eu não especifiquei qual ônibus, qualquer ônibus eu poderia pegar, certo? E digamos que, sei lá, dos Estados Unidos. Como é que eu pegaria um ônibus dos Estados Unidos? Então, os Estados Unidos também seria outra linguagem de programação. Basicamente seria a mesma coisa. Eu ia para um ponto de ônibus e esperaria o ônibus. E pegaria qualquer ônibus, como eu também não especifiquei, certo? Então, você pode perceber que a lógica é exatamente a mesma em diversas linguagens de programação. E então a gente só precisa o quê? Adaptar a nossa lógica para a linguagem de computador, a linguagem de programação, certo? O que é algoritmo? Muitas pessoas não entendem o que é algoritmo, mas algoritmo é tipo o seu código, determinada instrução, certo? E o que é preciso, deixa eu dar uma definição mais é, certa do que algoritmo. Algoritmo é uma sequência lógica, certo? Então é basicamente o que eu disse, que é uma instrução que você vai dar de determinada linguagem de programação. No caso que eu citei de pegar um ônibus, meu algoritmo seria ir para a parada e esperar o ônibus depois pegar, na nossa linguagem, certo? E o que é preciso para aprender lógica? Tudo na vida tem uma, como é que eu posso dizer? Tudo na vida não é fácil. Nem tem pessoas que têm mais aptidões para entender matemática, outros para entender física. Tem gente que diz que lógica é meio complicado, mas o cérebro é uma coisa tão interessante que ele aprende por repetição. Tanto é que você não aprendeu a andar depois que nasceu, né? Você teve que tentar várias vezes até conseguir. Então, se você conseguiu andar, aprender lógica é muito fácil. Então, vamos para o próximo slide. Exemplos de algoritmos. Como eu disse no slide anterior, o algoritmo é uma instrução, certo? Aqui vamos dar uma analisada no algoritmo em C#, tá bom? Nessa instrução eu digo for int i igual a 0, ponto e vírgula, i menor ou igual a 10, ponto e vírgula, i mais mais. Abre o bloco de instrução, que seria as chaves, console.writeLine i, entre aspas não, perdão, entre parênteses, ponto e vírgula.
Então deixa eu traduzir esse código para nossa linguagem. Esse código está em linguagem de computador, certo? Linguagem C Sharp. Poderíamos dizer que está em linguagem dos Estados Unidos, e a gente pode dizer que o Visual Basic está em linguagem brasileira ou vice-versa. Então deixa eu traduzir esse código para vocês. Para cada vez que for é uma estrutura de repetição, vou ensinar isso nos vídeos mais à frente. Basicamente é assim que você pode ler. Para cada vez que a variável i for menor que 10, menor ou igual a 10, acrescente mais 1, certo? I mais mais significa acrescente mais 1. I mais mais não. É uma variável, no caso aqui inteira, int, quando ela receber mais, nesse caso aqui, ela quer dizer que é para somar o que ela já tem mais 1, certo? Então, se eu teria 0, 0 mais 1, 1. Depois que repetir de novo, 1 mais 1, 2. E assim sucessivamente, certo? E aqui no bloco de instrução eu estaria dizendo pro meu programa ele imprimir na tela um número por linha, certo? E aqui eu defini a variável, que a variável vai começar como 0, certo? Se vocês não entenderam, deixem os comentários aí que eu vou responder, certo? Se algumas dicas também, como eu posso estar melhorando a comunicação nas videoaulas. E esse mesmo exemplo em Visual Basic, certo? Poderemos dizer outro país. Para i as integer, então, para a variável i, ela é inteira, certo? Então, eu disse isso aqui, certo? I é igual inteiro, a variável i é inteira e é igual a 0, certo? Eu disse a mesma coisa nessa parte. E também disse que é um para, uma estrutura de repetição, um for. Então eu disse que ela vai ser igual a 0 e vai até 10, certo? E aqui eu disse a mesma coisa, console, writeLine e next, no caso do Visual Basic, é para finalizar a estrutura de repetição. Bom, vamos para considerações. Para você aprender lógica, deixa eu voltar o slide aqui, basta com que você olhe para as coisas reais e pare para ter um ponto de vista tipo, pronto, você chegar em determinado canto já é uma lógica. Por quê? Porque você tem que passar por cada etapa até conseguir chegar ao seu objetivo. A gente pode observar que é a mesma coisa de você pegar um ônibus, certo? Se você conseguir entender bem o que eu quero dizer, que o seu objetivo, digamos que o seu objetivo, você está em casa, certo? Digamos que seu objetivo é essa variável que começa com 0. E seu objetivo final é chegar na casa do seu amigo. Então, digamos que para essa instrução aqui, para essas duas instruções que elas querem dizer exatamente a mesma coisa, seria para chegar na casa do seu amigo, ou no centro, ou no cinema, alguma coisa, seria quando a variável i, a variável inteira i, chegasse em 10. Então, o que é que você teria que fazer? A cada pulo que ele desse, seria algo que você fizesse, certo? Então, digamos que você tem que sair de casa, ou melhor, você tem que tomar banho, se arrumar, passar perfume, um exemplo, tá bom? Ir para a parada do ônibus, pegar determinado ônibus, certo? Isso aí já também entra a estrutura de verdadeiro ou falso, que no caso seria if, né? Se ou como é para a tradução, certo? É pegar determinado ônibus, andar determinados quarteirões, tudo na programação é determinado, certo? Pode haver exceções? Eu não lembro de ter exceções. Enfim, tudo na programação é determinada, certo? Então você vai andar uns quarteirões, dobrar em tal rua, se precisar pegar outro ônibus, bater na porta da casa do seu amigo e ele abrir a porta para te receber, certo?
Então seria esses seus pulos. Bom, gente, obrigado por assistir. Essa foi a primeira videoaula. Eu vou tentar postar um vídeo por semana desse segmento sobre lógica. Eu vou tentar fazer um tutorial também sobre... Pretendo fazer um tutorial sobre Visual Basic e C Sharp passo a passo. Tipo, do básico, pulando para o intermediário e pulando para o avançado. Estou meio sem tempo agora, mas eu acredito que um vídeo por semana não vai me atrapalhar tanto assim. Mas é isso aí, porque eu já tenho vídeos ensinando a programar, só que eles são meio sem nexos, a gente não sabe como é que eu cheguei naquele resultado, sem ter nenhum embasamento. Aí acontece o quê? Que geralmente algumas pessoas vão só no meus vídeos pegar o código, mas eu ainda tento forçar as pessoas a lerem o código antes, porque eu não deixo os vídeos, os códigos na descrição. Então é o meu jeito de forçar as pessoas a realmente a tentar a compreender o código, certo? Mas eu vou procurar ensinar agora do beabá mesmo sobre como é programar e como aprender a programar literalmente, porque se você tiver a lógica de como fazer, vai ficar mais fácil. E é isso aí, galera. Obrigado. Até a próxima. Deixa o like se gostou, favorita se quiser. É tudo opcional, beleza? Não gostou, dá o dislike. Mas ajude o canal aí. Valeu. Até a próxima. Bye.